É isso Olá, aí, galera. Vai, fala. boa noite, boa tarde, boa qualquer hora aí que vocês estejam nos escutando neste momento, que é o Leitor Subversivo. Pode continuar aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente do horário que você estiver vendo essa gravação. A gente vai dar continuidade aqui, né, a leitura por uma Revolução Africana, e a gente vai fazer aquele plano de intersecção com o texto Bakunin decolonial para criar um diálogo entre textos, né? E aí eu peço que você se inscreva aí no canal Gap Filosófico e no canal do Leitor Subversivo, se quiser apoiar. O Pix de ambos os canais estão na descrição e você pode também se tornar membro aqui do Gap Filosófico, se assim você quiser. É isso. E aí vamos para a leitura e os comentários. Então, aqui, depois de muitas emoções, retomaremos uma leitura aqui, então. A lição de Cotonou. O Congresso adota a palavra de ordem da independência imediata e decide tomar todas as medidas necessárias para mobilizar as massas africanas em torno dessa palavra de ordem e traduzir em fatos esse desejo de independência. É com esses termos que se encerra a declaração de guerra que acaba de ser dirigida, de Cotonou, ao governo francês do general Charles de Gaulle pelos povos da África Negra. É muito importante aqui, que agora que veio me chamar a atenção, né? Ele coloca declaração de guerra. Há uma questão de confronto aqui. O Congresso adota palavras de ordem da independência imediata e decide tomar todas as medidas necessárias para mobilizar as massas africanas em torno dessa palavra de ordem e traduzir em fatos esse desejo de independência. Tem todas essas características de um manifesto. Aí tem um livro que eu estou querendo ler, que ele vai mostrar as raízes do manifesto e vai mostrar que não é o manifesto comunista. Ou melhor, ele vai dizer que até o manifesto comunista está aí em uma herdeiro de Stirner que estaria iniciando esse tipo de literatura. Então tem esse caráter aqui de manifesto, só que ele vai falar desse caráter de manifesto, vai passar pelo manifesto comunista, mas vai tratar dos manifestos das vanguardas ali, o dadaísmo, o surrealismo, e a gente vê aí no surrealismo tem um cara como Michel Louvi. Você já leu alguma coisa do Michel Louvi? Ele Já li publicou alguma coisa, né? Alguma coisa eu li, com certeza. livro do Walter Benjamin, ele é bastante. Ele está lá na grade de autores da Boitempo. Então ele é surrealista, ele é um dos pesquisadores de surrealismo, ele é surrealista, ele é desse movimento. Então a gente vai ver essa pegada aí, o Stirner atravessando os marxistas aí, e que atravessa e é uma coisa meio subterrânea, tipo assim. Aí a questão é que a genealogia da forma do manifesto está ali no único. E aí o Manifesto Comunista foi lançado depois do contato do Marx e do Engels e de toda a Alemanha, né, os jovens hegelianos, com a obra do único. Então a gente tem aqui uma investigação que eu queria só comentar mesmo, né, que existe aí esse livro sobre as raízes do gênero manifesto, assim, o panfletarismo manifesto A nas gente vai estudar vanguardas. Stirner, a gente vai estudar Stirner. Calma, a gente vai estudar Não, Stirner. a gente vai Agora vai ter falando, tempo. aí quais são as vanguardas que a gente vai ligando aí, né? O expressionismo, que tinha ali o Otto Groys entre eles, né? O Otto Groys. O expressionismo da encadeamento tem relação com o dadaísmo. O dadaísmo é dos intelectuais anarquistas e tudo mais. Aí vem com o surrealismo. O surrealismo tem essas duas galera, marxistas e os anarquistas. Os surrealistas vão influenciar, os surrealistas e os dadaístas são considerados pais de quais movimentos? Dos situacionistas. Aí sim, também, de novo, essa galera chegando aí de novo, os situacionistas. Os situacionistas. Aí a gente tem mais aproximações e acusações, né? Tipo, já tem a mais famosa que a do Stirner, as do existencialismo, e é dos pós-estruturalistas ali que teriam alguma influência do Stirner, mas a gente não sabe como ali. Eu lendo sobre a ecosofia aqui do Guattari, o livro Três Ecologias, nossa, paralelos demais. Eu acabei animando e lendo mais um texto do Carlos Mose e ainda assisti vídeo do Guattari. Tem uma certa aproximação a isso, mas isso aí são especulações, né? Mas eu tô
ancorando em algumas referências assim, né? Mas é mais especulação. Mas comentar essa questão do manifesto, né? Porque é um manifesto, como a chamada, essa galera que gosta de escrever, esses grupos de movimento que escrevem dessa forma, aí tem essa característica, né? Aí tem certos jogos de linguagem, certa forma de se posicionar dos manifestos assim que tem aqui. O Congresso adota a palavra de ordem da independência. O dadaísmo é cheio disso, aquele manifesto dadaísta tem essa, e do manifesto antropofágico, tem essa chamada de ordem também, uma espécie de chamada de ordem. Adota a palavra de ordem da independência imediata e decide tomar todas as medidas necessárias para mobilizar as massas africanas em torno dessas palavras de ordem e traduzir em fatos esse desejo de independência. É com esses termos que se encerra a declaração de guerra que acaba de ser dirigida de Cotonou ao governo francês do general Charles de Gaulle pelos povos da África Negra. Já em Bamako, em setembro de 1957, o dispositivo de segurança posto em vigor pela Lei Coidre tinha sido atacado. O traidor Ofui Boigny, o nome, né? Aê, Os ou cúmplices foi, Boini? tiveram de recuar diante da reivindicação nacional africana. Todos os especialistas em letargia colonial tinham então se dirigido ao local para ver consagrada a sua vitória. Ora, em Bamako, os africanos rejeitaram a Lei Codre, rejeitaram a responsabilidade a que o colonialismo as condenava. Ou seja, é igual o texto lá que a Luísa, que eu tinha chamado a Luísa para lançar no grupo, né? O texto que ela traduziu Um sobre texto que a nunca foi Native. lançado. Aliás, eu quero ler esse texto, né? Manda para mim. Vou mandar. Porque Vem esse chamado de a não conciliação, a uma tomada de posição tu da chegou a ler leitura. esse texto já? Comenta um pouco sobre ele, por favor, se der. Vou saber comentário, não, é uma tese aí. Mas tu leu alguma coisa do texto? Li. Porque, tipo assim, deixa eu pegar um trecho aqui do negócio dele. Nossa, eu tenho que Bem, caçar mas se não o. tiver muito difícil, deixa pra lá. Aí tu, quando tu achar aí, tu comenta. Se eles têm relação aqui com a questão, queria entender mais especificamente. Também vendo, tá esse livro. Achei. Tô cego aqui. Porque ele não é um livro grande, não, é um livro fininho. Achar o trecho. Um texto que traduzir, mas tem um trecho dele aqui no livro Surrealista, que é um movimento recente, né? As vezes falavam Magon e Zapata, aqui, ó, tem aqui um livro, texto sobre Zapata e Magon, ou seja, Magon é quem influenciou os Zapatas, era anarquista, os irmãos Magon. Os zapatistas aparecem depois com uma influência marxista. Aí tem essa fusão desses dois trens, e foi o que, dentro da formação do movimento zapatista. Verigoto, fotos caletas, amarelo, atrás nos dias, física, seres de emergência. Comuna de Oaxaca. Nossa, achar esse texto vai ser um problema também. Ele é mais imediato. Mas é tipo assim, é porque tem um texto muito bonito deles falando de não conciliação, por causa que está sendo construído um negócio de refinaria de oleoduto dentro da propriedade dessa tribo com nome dificílimo de falar, que é outro problema também. Se você viu lá quando eu compartilhei o PDF, o título dele é enorme, né? Mas Wallenstein. Eu não Vou mandar o consegui nem PDF chegar a ver, velho. Manda até o PDF para você, porque não é fácil, não. Pelo que é um. Até parece o. Non-Reconciliation, que é o. Mas é. A reconciliação está morta. Acampamento. Unisio Ot en Land Back, que é o título que você colocou no seu Ah, no grupo lá. mano. E Ah, como é os sobre. movimentos podem formar a responsabilidade dos não indígenas em territórios indígenas. Eu vi o título desse texto. Tem relação, tem uma discussão com o movimento Land Back, né? Que é o movimento que eu estou pesquisando também.
Entendi agora, lembrei, eu realmente eu vi esse texto lá, só que eu não cheguei nem a abrir. É, Então, o nome do grupo é a Miskawash, eu não sei como é que esse Daple que vive, Siwaskarika, é o território deles lá, nossa senhora, é uns, é complicado, mas eles estão lutando contra um oleoduto. Então você já sabe da história, Aaron? Aí lançaram esse manifesto, não reconciliation. Aí eu tenho o trecho dele aqui, né? Desse manifesto aqui. Eu tava tentando. Mas eu tô. sim, eu sei, eu conheço, né? Não, tem um monte de coisa para explorar ainda, mas eu conheço, tô tentando explorar esse movimento por cima, assim, essa discussão. Eu acho que é muito importante para pensar concretamente as delimitações políticas em relação à questão das demandas específicas, situacionais dos povos originários, que por vezes demandam percepções e composições mais, digamos assim, específicas dentro de um dado contexto, né? Não dá para você substancializar ou Esse querer grupo tem fazer um jogo de cooptação, né? esse grupo indígena tem apoio internacional do movimento surrealista. É por isso que os textos que eu conheci eles através do movimento surrealista. Porque eu nunca tinha ouvido falar do Neil. Você sabe não, né? Desse Landback. Nunca tinha ouvido falar deles. É através dos panfletos surrealistas que aparece ele. Aí eu fui atrás pesquisar, conhecer a história deles. Na verdade, me chamou a atenção, alguma página indígena postou esse logo, eu fui pesquisar o que era. Aí eu descobri que era esse movimento. Isso um tempo. Já faz um tempo atrás, inclusive, só que eu parei de aprofundar mais. Aí, de uns meses para cá, eu retomei a pesquisa. Então, então, o próximo texto que a gente pode trazer é ele também, né? Para a leitura, que talvez até substitua ele pelo. Ou intercale aqui, né? Vamos ver. Eu até esqueci o que eu estava comentando, né? Sobre esse. Tá Não, fazendo sobre uma a não comparação. constituição, né? Essa oposição à Loicodra, essa interação, esse manifesto, assim, tem esse mesmo caráter aí do manifesto, do comunicado das galera aí da União STEM, de não reconciliação. Se negar a Loicodra também é uma lei de reconciliação, de descolonização com o contrato escrito pela potência colonial ali, né? Eles impondo como vai ser a descolonização, né? Aí eles, não, quer a descolonização imediata, quer cortar os vínculos, quer acabar com essa porra. Então, o Lecoq tinha sido, já em Bamako, em setembro de 1957, o dispositivo de segurança posto em vigor pela Lei Quadra tinha sido atacado. O traidor Rufui Boigny e seus cúmplices tiveram de recuar diante da reivindicação nacional africana. Todos os especialistas em letargia colonial tinham então se dirigido ao local para ver consagrada sua vitória. Ora, em Bamako, os africanos rejeitaram a Lei Cadre, rejeitaram a irresponsabilidade a que o colonialismo os condenava. Em Bamako, a trava de segurança na África Negra foi pulverizada. Entrou em marcha um processo. Cotonou é a avant-première da grande luta de libertação, ao fim da qual 30 milhões de africanos conquistarão a independência. Ninguém esquece a euforia que reinou nos meios políticos franceses depois da aprovação da Lei Cadre. Pela primeira vez, afirmava-se, a França toma a iniciativa e, segundo sua tradição mais essencial, antecipe-se à reivindicação dos povos. Ora, precisamente o observador lúcido das coisas da África Negra sabia perfeitamente que a lei de Ferre estava infinitamente aquém das aspirações das massas africanas. Então, que é um texto sempre mostrando essa posição, né? Tomada de posição, essa frente, assim, não, nós não vamos seguir os seus ditames, né? Os trabalhadores africanos, os estudantes africanos estão há muitos anos contidos, retidos pelos parlamentares de seu continente. Na África Negra, desde 1957, a tranquilidade do colonialismo francês se deve à traição inqualificável de certas elites africanas. Desde 1947, de forma difusa e de maneira bem mais harmonizada, desde 1956,
1953, os sindicalistas africanos desenvolvem sua ação de acordo com uma perspectiva deliberadamente nacional. Aí vem a palavra complicada em Fanon, né? Distantes de qualquer cooperativismo, inseridos na dupla ótica da africanização dos quadros e da nacionalização, logo da independência, as ações sindicais imprimiram um estilo absolutamente novo à luta contra o colonialismo francês. A UGTN, União General de las Travaux de África Noire, que estende suas redes sobre o conjunto do país, asfixia progressivamente a fera colonialista, em face dos trabalhadores que exigem a nacionalização e a socialização das empresas e propriedades. O colonialismo horrorizado apressa-se para mobilizar novos mercenários que defendam na África Negra a civilização ocidental. Então ele procura seus agentes de infiltração, procura desmobilizar os grupos, procura aproveitar as rixas étnicas, incitar tudo mais, procura ter os agentes internos, os agentes duplos, essas coisas. Da sua parte, a Federação dos Estudantes da África Negra tem realizado há muitos anos um profundo trabalho de propaganda, de desmistificação efetiva, de apresentação de palavras de ordem inteligíveis, razão pela qual a polícia do traidor Houphouët-Boigny atua de forma implacável contra os estudantes responsáveis. Na França, a política das cidades universitárias, por solicitação do ministro Houphouët-Boigny, tem perseguido, prendido e torturado os estudantes da África Negra. Então, são a classe dos estudantes da juventude aí que é colocada como uma vanguarda intelectual de agitadores, né, da consciência nacional, assim como foi paralelo, sim, um acontecimento precedente aí do movimento de 68. Então tem essas agitações. Os jornais com assinaturas coletivas, igual o Fanon participa aí, o interesse por psiquiatria, política, intersecionando essas várias questões, a questão da subjetividade, porque, querendo ou não, o Fanon aborda a questão da subjetividade, né, do assujeitamento, das transformações psíquicas desse movimento, né, embora eu não domine a dialética, eu não sei o que a dialética está metida nisso, mas deve estar. E tem toda essa movimentação muito paralela aí, de influência aí. E, por exemplo, eu sempre gosto de lembrar nesse, né, o pessoal da autonomia e da fala da influência das lutas anticoloniais. E tem aquele livro ali do Oswaldo Bayer, com uma menção da influência das guerrilhas aqui na América das guerrilhas não, né, do anarquistas expropriadores da Argentina nas guerrilhas, né, nessas guerrilhas que vão surgindo por aí, né? Então são um movimento aí que os movimentos sociais vai ter essa transformação, diria, né? Tentando utilizar um vocabulário guattariano, uma transformação nas subjetividades dos revolucionários desse período aí, que vai criando, ou como Fanon fala, essa atmosfera da violência, que vai contaminando e se expandindo, né? Que é percebida e vai se transformando esse campo social aí. Aí, nossa, onde eu parei? Onde eu parei? Aí, daqui no começo. Cancelamento de bolsas, chantagens, apreensões e interdição do jornal da Federação dos Estudantes foram outras operações realizadas sob a autoridade de Houphouët-Boigny. Aí é aquele negócio que estava falando, né, que o Walter Lippmann sempre lembra da doutrina da guerra moderna. A gente vê a influência das repressões desse laboratório colonial que foi as lutas anticoloniais para os exércitos franceses e tudo mais, e a utilização dessas mesmas ferramentas na ditadura militar, né? São as prisões, as torturas, o selamento, o exílio, os assassinatos e todo esse ferramental que foi sendo colocado aí, né, no panorama político. Além disso, na África Negra, os estudantes que se opõem à política de traição de certos dirigentes da RDA não são empregados como funcionários pelos ridículos conselhos de governos. São vigiados, demitidos, expulsos do território.
A despeito dessas manobras policiais, apesar dessas medidas intimidatórias, os estudantes da África Negra afirmaram em Cotonou, pela voz de seu presidente, sua firme decisão de passar para a ação direta e conquistar a independência nacional pelas armas. O senhor Gasso defere que associaria seu nome a essa paródia de política liberal, desde então teve tempo para meditar sobre a ingratidão dos africanos. Com a Lei Cadre, o colonialismo francês pensava ter conquistado uns bons 20 anos de compromisso contra o vírus nacionalista. A Lei Cadre oficializou a divisão do continente africano, criou aqui e ali conselhos de governo, instituiu zonas econômicas competitivas, a centralização, a unidade territorial, a constituição da nação, a integração da economia do país deram lugar à hedionda balcanização da África Negra. Isso parece com movimentos aqui que o Guattari Deleuze gosta de falar, do capitalismo mundial e da chegada que vai se passando também no capitalismo mundial integrado também, né, que o Guattari comenta, né? O erro do senhor Houphouët-Boigny e de seus cúmplices foi não ter levado suficientemente em conta a investida argelina que há 4 anos abala os fundamentos do Império Francês. Por ter se engajado na Argélia para além do bom senso, o colonialismo francês deverá ali perecer. Com o fim da guerra da Argélia, com a vitória das forças armadas do ALN e a independência do país, todo o sistema imperial francês irá desmoronar. A resolução do Congresso de Cotonou não é importante apenas por apresentar como objetivo a independência imediata. Os próprios termos em que essa independência é exigida, o conteúdo social, a nitidez com que são usadas as noções de socialismo, de coletivização, de comunidade progressista, indicam que os africanos não buscam apenas uma independência formal. Em Cotonou, não assistimos à evolução dos espíritos africanos, mas sim uma mutação essencial que conduz ao domínio efetivo do país pelo povo. Isso daqui é muita cara de Guattari escrever, ó. Eu estava lendo três ecologias aí, né? Então, vem aqui, ele vem falando dessa essa transformação não é apenas formal, não é um nível, também não é simplesmente ao nível das ideias, houve uma transformação da sensibilidade, das subjetividades, é uma transformação progressiva. Então, os próprios termos desse refletem essa nova mentalidade, né? E essa mutação essencial que conduz aos domínios efetivos do país pelo povo é uma linguagem que lembra muito eles ali. Desde Cotonou, o colonialismo francês está abatido e sem voz. E você percebe que o texto também tem um caráter panfletário também, mas também poético, né? Mas múltiplo, né? Porque a gente tem que lembrar que é um jornal de escritura coletiva em que não foi atribuído autores aos textos, né? Então, são os textos atribuídos a Fanon. E lembro até que o Walter tinha falado que um dos textos que tem título Antilha aqui não é de Fanon, mas é de um outro participante desse jornal aí. Depois eu vou pegar essa informação e trazer aí. Né? Perdi ela, esqueci, na onda dos acontecimentos. O conteúdo social, as entidades com que são usadas já vai, né? Em Cotonou, não assistimos à evolução dos espíritos africanos, mas sim uma mutação essencial que conduz ao domínio efetivo do país pelo povo. Desde Cotonou, o colonialismo francês está abatido e sem voz. Ora, e isso também tem a voz do Marx, né? De falar desse jeito, assim, desde não só de Marx, mas do pessoal do movimento do século XIX, né? De certa forma, de falar. Mas eu lembro disso nos textos do Marx, falando sobre a greve civil na França, a greve civil dos ingleses e alemães, e o Bakunin também fala desse jeito, né? Então eles vão enumerando, estão acontecendo as agitações, greve em toda parte, greve em todo lugar, greve, animando com esse momento de agitação política, né? Que de efervescência, de transformação social. Então eles percebem um novo clima social, uma nova forma, percepções, subjetividades vão mudando. Então acho que dá para intercalar todos esses autores nessa reflexão, né? Vai lá. Ixi, agora eu tenho que relembrar onde eu parei, né? Eu era 4 anos, pelo fato de existir na África, a Revolução Argelina, a reivindicação nacional dos outros povos africanos se inspira amplamente no próprio movimento de nossa revolução. Há 4 anos, é a própria existência do colonialismo na África que é despedaçada pelo povo argelino. E hoje, é um lugar comum reconhecer que um certo número de países independentes em 1958 não seria
com certeza, se o colonialismo francês, entre outros, não tivesse sofrido os inumeráveis golpes que lhe desferiu o povo argelino. Guy Mollet, Bugeaud-Monod, Guy Lard, Pierre Pimfline e o de Gaulle, salvador da França, pré-fascista, antes de o ser totalmente, são acidentes históricos diversos que foram suscitados na França pelo encontro armado da vontade nacional do povo argelino com a vontade da opressão colonialista dos governantes franceses. Essa curva da vida política francesa que evolui desde 1954, da social-democracia traidora de seus mais elementares princípios até a ditadura fascista e militar, eis o negativo do heroísmo revolucionário do povo argelino. É por isso que, daqui por diante, não poderá haver hesitação por parte das massas nacionais da África. De imediato, e com violento empurrão, ei-la aqui, à altura da reivindicação imediata e total. O colonialismo francês busca uma resposta colonialista às aspirações nacionais africanas expressas em Cotonou. Alguns observadores avaliam que De Gaulle encontrará um meio termo entre a Lei Codre e a independência. A FLN, após uma análise dos fatos e considerando as insuperáveis dificuldades que a lei criou na França e na Argélia, avalia que os povos da África Negra, sob dominação francesa, não devem recuar, mas, ao contrário, mostrar com firmeza e sem concessões que o momento das soluções confusas está irremediavelmente ultrapassado. A França está acuada, é preciso acuá-la ainda mais, cortando-lhe todos os laços, asfixiá-la sem piedade, eliminar qualquer projeto de dominação. Em 1958, a França é incapaz, do ponto de vista material e humano, econômico e político, de travar uma guerra na África Negra. É por isso que os povos africanos devem ir em frente, acentuar sua expressão e exigir de imediato sua independência. As massas e as elites africanas devem desde já fazer os arranjos necessários para passar a ação direta, pegar em armas, semear o pânico entre as fileiras colonialistas. De sua parte, a FLN e o ALN estão prontos para ajudar os povos africanos em sua luta de libertação. Não se poderá dizer que o imperialismo francês, depois de sair da Argélia, conseguirá se manter na África. A palavra de ordem deve ser: africanos, africana, às armas, morte ao colonialismo francês, que é semelhante ao Operários de Todos os Mundos Univos. Comentários? Me parece que, de um modo geral, na verdade, né, o contexto do texto ele tem um caráter anunciativo, né, sobre uma espécie de observação culminante que está sendo empreendida aqui no texto, né, um ponto possível de uma digamos assim, de uma superação das amarras formais coloniais, inclusive referente aos próprios dispositivos digamos assim, de cooptação ou de submissão que são empreendidos por esses atores políticos dentro do contexto a partir da perspectiva de Cotonou, né? Inclusive incluindo, a própria figura do Houphouët-Boigny, que em outros contextos e textos, né, é apresentada como esse grande artífice da modulação colonial, né, digamos assim, né? Especialista em modular determinadas supostas benefícios abstratas, né, porque se supõe aqui que, de certa forma, essas bolsas, alguns intelectuais de linha de frente, né, digamos assim, dos movimentos radicalizados, né, como propagandistas e etc., foram, digamos assim, invocadas a serem cortadas, né, pelo governo. Isso tem um caráter de uma tentativa de intimidação, né? E a intimidação ocorre de várias formas, né, de várias maneiras. De intimidação e assimilação e manutenção do caráter formal de uma libertação abstrata, né, de uma substancialização da libertação. E como você falou, e parece o que Fanon também está tratando aqui, que esse ímpeto de libertação dentro do enfrentamento dos processos coloniais, eles precisam ser muito mais do que apenas ontologizados, digamos assim, né? Porque quando se ontologiza essas lutas, essas batalhas, né? Por mais que a questão do diálogo entre
subjetividade e universalidade ele esteja em confluência dentro da própria, digamos assim, da própria constante produção da materialidade, porque a materialidade ela não precisaria, e é até desfavorável, na verdade, que a materialidade política seja objetificada, né? Eu estava até vendo um pouco disso, sobre como a discussão do Fanon em relação ao Sartre, né, inclusive em alguns ensaios, né, porque tem um ensaio que o Fanon faz uma crítica ao modo objetivador do Sartre colocar determinadas nuances sobre a questão do colonialismo, que envolve uma espécie de etnocentrismo mantido ainda na perspectiva sartreana, que tem relação com essa questão, né? E como você bem citou, não podemos nos perder na substancialização formal de uma ideia de liberdade. Eu acho que isso aqui é importante. É uma das lições importantes aqui que Fanon está anunciando mediante um caráter incitativo. E aí, como é um texto coletivo atribuído aos escritos aí em O Mujahid, né, ele tem esse caráter incitativo de uma abertura que está por vir, né, para, digamos assim, concretizar esse processo de libertação, né, sem recuo, sem titubear, sem ceder a determinadas seduções ou imputações que estão contextualizadas dentro desse processo histórico narrativo que o Fanon faz, a meu ver, tão bem, mas dentro de um caráter anunciativo, né? Que se houver, e aí é importante se houver, né? No contexto presentificado dessa narrativa, ou se tivesse havido, né? Dentro desse contexto, como houve, né? A questão é que, tipo, o que esse também é um ponto de crítica acerca de como, por muitas vezes, alguns processos de libertação são interpretados como fracassados, né? Você nunca tem como saber exatamente qual vai ser o resultado daquele processo de libertação, né? Então, falar sobre um processo que deu errado, né, que poderia ter sido feito de outra maneira, talvez tivesse mais sucesso, é sempre algo irreal, né? Mas o que o Fanon está anunciando aqui, no final das contas, é que existe um momento, um ponto de culminância que parece haver um recuo de fato, um recuo concreto do processo colonial francês, e é preciso aproveitar essas oportunidades, né, para não ceder às seduções, às imputações, às pormenorizações que são imputadas pela plataforma geral do Estado nacional nesse contexto aqui, alinhado com as perspectivas coloniais, para poder proporcionar essa ruptura a partir de uma compreensão imersiva e dessa reelaboração da subjetividade política que está implicada com esse processo universal, né, que não é um processo universal empreendido em categorias universais, mas dentro de um processo universal que entende que aquilo que apresenta-se como escolha política também gera ressonâncias várias acerca daquilo que não foi, digamos assim, contextualizado, ou o que não foi escolhido, ou que não foi produzido enquanto movimento político, né, que pode resultar em movimentos variados, em processos contingentes, mas que precisam ser, de alguma maneira, enfrentados, tendo em vista a, a certeza absoluta de que o contexto colonial francês ele precisa ruir, custe o que custar, sem titubear, né? Então, se eu consigo, digamos assim, de alguma maneira, aprender o movimento dialético que está presente nesse texto, né, que foi algo que você tentou colocar como uma pergunta retórica, né, é justamente esse movimento da cooptação e assimilação em detrimento do processo de libertação entre um institucionalismo e a dissolução desse institucionalismo dentro do contexto do conflito, né, entre atores da luta de libertação e os cooptadores dentro do contexto colonial, tendo em vista o próprio Estado, a própria utilização dos aparatos assimilatórios e assimiladores e de processos de coação que estão sendo implicados para tentar, de alguma forma, tangenciar a produção dessa determinada materialidade situada. E é nesse embate, é nesse entrave que a gente vai ter a possibilidade, a partir dessa espécie de catarse política, dessas individualidades desses atores políticos, ter a possibilidade de produzir uma ruptura
mais geral dentro do sentido plataformizador do contexto do colonialismo francês. E me parece que Fanon está transitando nesse contexto aqui, nessa anunciação, enquanto possibilidade, enquanto vislumbre desse processo de libertação. Né? Pelo menos é como eu vejo. Né? Acho que a questão da substancialização da luta, da substancialização das identidades políticas, da substancialização do papel de determinados atores políticos, né, é algo que não deve ser, de forma alguma, priorizado, apesar de ser importante, mas não priorizado como esse algo que está acima da observação constante da mutação da realidade, do combate em si, né, daquilo que está se combatendo, daquilo que não pode ser perdido de vista. Né? Porque é muito fácil ser cooptado pela sua própria autoprodução cognitiva dentro do contexto de libertação, como o Fanon nos alerta lá em Os Condenados da Terra já, por um formalismo de si, digamos assim, né? Por uma espécie de formalismo subjetivador, encerrando dentro de um processo de subjetivação muito bem delimitado. Né? Então é preciso essa disposição constante de uma observação constante e uma inserção constante dentro das relações que se produzem dentro dos contextos presentificados na luta de libertação. E acho que é isso que, mais uma vez, Fanon chama a atenção aqui, em caráter anunciativo. Enfim, se você quiser comentar, corrigir algo, acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Acho que até conversa comigo, eu ia tentar, mas eu vou iniciar o próximo texto do Fanon, vou ler ele porque ele é curtinho, rapidão, porque o próximo texto depois dele vai ser um gigantão. Aí a gente passa pro Bakunin. Mas é por causa que, pelo título aqui, ele tem uma relação aqui igual ao do outro, do manifesto ali anterior, né? Que é Apelo aos Africanos. Quando o general de Gaulle, durante sua viagem a ultramar, sob pressão das massas africanas, teve de precisar o sentido do referendo, votado pela população da metrópole das colônias em 28 de setembro de 1958, estabeleceu nova Constituição e marca o início da Quinta República e a volta de De Gaulle à presidência. Para os territórios sob domínio colonial, a esquerda francesa e a opinião internacional acreditaram estar vendo nesta declaração a primeira manifestação do que se convencionou chamar de liberalismo do chefe do governo francês. Passar as primeiras horas de surpresa, foi necessário retornar aos textos, às realidades, logo às possibilidades concretas deixadas aos homens da África Negra. Seria legal tentar trazer depois aqui, né, as questões do desenvolvimento do liberalismo e do neoliberalismo, a raiz do neoliberalismo ali nos anos 50. O que será que Hayek, Mises e essa galera toda estaria envolvida nesses processos de Meu amigo, tem liberalismo? muita coisa, viu? Eu recomendo sempre esse livro. É o livro. É alguma coisa como. Pô, me esqueci agora, mas é algo como a filosofia do contexto econômico da escola austríaca. Né? Tem todas essas conjunturas que, de certa forma, se formulam dentro da construção política material e como a implicação epistemológica é fundamental para a engendração desses processos no contexto pós-guerra, para todos esses autores, Mises, Hayek, entre outros, eles estão discutindo isso, né, dentro da questão da escola austríaca. Como é que a gente pode... Quais são as implicações teóricas que são mais capazes de produzir uma materialidade, uma plataforma econômica que possa se substancializar e engendrar-se dentro da materialidade? Né, sobre a ideia de natureza humana, sobre a ideia de economia relacionada com essa concepção de natureza humana, sobre como a gente pode produzir determinados artifícios que podem engendrar supostos assistencialismo dentro da lógica neoliberal, mas que mantém a plataforma neoliberal. Tudo isso está em jogo aí nessa discussão. É o livro do Ricardo Feijó, esse livro é muito importante. Então, se no próximo encontro a gente for entrar por essas vias mesmo, eu tento trazer alguns trechos dele, porque eu já li esse livro algumas vezes. Eu estava tentando fazer uma sequência de vídeos sobre esse livro, porque é extremamente importante para a gente compreender os aprofundamentos do neoliberalismo, porque não basta ficar repetindo o chavão, porque o neoliberalismo é isso, o neoliberalismo é aquilo. A gente tem que entender as especificidades, né, que eu acho que é mais importante. Continuando. Passadas as primeiras horas de surpresa, foi necessário retornar aos textos, às realidades,
logo as possibilidades concretas deixadas aos homens da África Negra. Na realidade, isso daqui é um materialismo, né, batendo solto assim, mas não esse materialismo aí, por aí que tem por aí. Na realidade, graças à operação do referendo, o general de Gaulle envolveu todas as possessões francesas num processo indefinido de domesticação livremente concedida. Para começar, como como o referendo responde às aspirações nacionais africanas. O colonialismo francês contrapõe seu exército, sua polícia, seus tradicionais colaboracionistas e busca suporte em assembleias locais já bastante comprometidas e desacreditadas. Se em certos estados o Conselho de Governo adotou uma atitude de reivindicação nacional, o colonialismo francês, na maioria dos casos, garantiu o apoio de políticos africanos. Então tem esses agentes duplos, né? Os africanos que pedem a seus compatriotas que apoiem De Gaulle e a comunidade franco-africana mostram uma grande incompreensão dos problemas da descolonização e uma ignorância criminosa em relação às aspirações nacionais dos povos africanos. Participar através do voto, expressar-se em pleitos sobre questões estritamente francesas, dar corpo a essa União Francesa, transformada por necessidade em comunidade franco-africana, aliena a personalidade africana e, como diz a Constituição, instaura uma nacionalidade única. Participar através do voto é, tacitamente, reconhecer-se membro de uma mesma família, de uma mesma nação com problema em comum, enquanto na realidade, cada africano que votar por ocasião do referendo vai amarrar um pouco mais seu povo e seu país ao colonialismo francês. A presença massiva de forças militares e policiais francesas na África Negra, a agitação dos políticos comprometidos, suas declarações, seus veementes convites a seu povo para que vote sim e as tradições de fraude eleitoral não deixam dúvida alguma sobre os resultados do referendo na Argélia Negra. Em alguns estados, a Constituição francesa será adotada no plebiscito por uma enorme maioria. Ora, a partir de 1º de outubro, 4 grandes problemas vão se apresentar aos franceses e aos africanos. Os estados africanos enviarão seus deputados à Assembleia Nacional Francesa? A representação de 30 milhões de africanos será proporcional? Os africanos terão o direito de discutir seu orçamento, as possibilidades de controlar os investimentos relativos a seus respectivos territórios? Será que a França pretende, apesar da oposição dos africanos, criar essa Euráfrica que deve consagrar o fatiamento da África em áreas de influência europeias e em benefício exclusivo das economias europeias? A França pretende manter os estados africanos no âmbito da OTAN? Os estados africanos, na era de Bandung, querem existir no plano internacional e reivindicar seu lugar na ONU. Como a França espera conciliar a manutenção do pacto colonial com a existência nacional dos estados africanos? Lembrando aqui que essa conferência de Bandung é citada bastante ali pelo Guattari. Isso tem uma influência nele aí, essas conferências de Bandung, né? Tem até um outro livro aqui, não vou pegar, porque porque esse é pior, em vez de uma citação, vou ter que caçar uma nota de rodapé, mas ele vai citando a Conferência de Bandung. Mas quem quiser, tem PDF da editora Sob Influência, o Desejo de Revolução, que é aquele debate que a gente leu, você lembra, né? É dele com o Bifo Berardi, com o Paulo Bertetto. Eu não sei se você lembra, né? Mas a gente leu ele em live. Eu lembro, sim. Aí qual era o. Onde eu tinha parado? Era Questão as da ONU. perguntas. A Como França espera pretende a manter os França estados conciliar a africanos no âmbito da manutenção do OTAN. pacto colonial? Uhum. Os estados africanos na era de Bandung, aí tá. Todas essas questões surgiram no dia seguinte ao do referendo, quando os africanos e africanas surgirão no dia seguinte ao do referendo, quando os africanos e africanas avaliarem a profundidade da mistificação. Uma palavra bastante ali presente no vocabulário político, né, dos marxistas. Uma Mas vez vamos mais, fazer um adendo aqui que o Fanon jogou concretude, mistificação e etc., mas ele está detalhando o processo, né?
é simplesmente jogar a palavra assim, como se ela descrevesse a totalidade das questões a partir de uma mistificação do próprio termo, né, digamos assim, né? Como se o termo fosse autoexplicativo. É uma espécie de tautologia, que é algo que é justamente o que Marx, Debord, Fanon tanto criticam, né? E o que os marxistas mais pífios mais fazem, né? Gostei. Uma vez mais, o colonialismo francês acabará perdendo no longo prazo. De Gaulle, na África, nada terá trazido de decisivo. Persistirão os mesmos problemas, as mesmas exigências, a mesma reivindicação nacional. O colonialismo francês vai se opor com a mesma má-fé, com os mesmos métodos, e a essas reivindicações nacionais. A luta continuará, portanto, mas com a diferença de que a fase parlamentar parece definitivamente descartada. Na África Negra, é cada vez mais imperativo iniciar a luta armada pela libertação do território nacional. Uma vez mais, o colonialismo francês fecha todas as portas, em vez de convidar os representantes autênticos dos povos que dominam a participarem de uma discussão construtiva que possa levar ao fim do pacto colonial e ao reconhecimento de soberania nacionais particulares. Ele perpetua o ciclo da mentira, do terror, da guerra, tornando assim extremamente difícil a reconciliação dos povos. Aberto para comentários, eu vou pegar o marcador aqui que caiu. Acho que não tem muito o que comentar, não, mas ele meio que continua. O texto, se foi montado dessa forma, o texto meio que continua a linha de raciocínio, né, do texto anterior. Acho que a gente já pode passar para o próximo texto, né, fazer essa comparação, porque eu acho que o próximo texto, que é o texto Bakunin Decolonial, né, ele tem algumas colaborações interessantes para pensar a problemática da decolonialidade em relação à luta anticolonial. Acho que pode trazer algumas questões importantes referente ao... Então, E agora eu continuar perdi aqui. o texto. Texto da Agora Terra. eu perdi. Oi? Não, é que Espera. eu tava com o texto salvo aqui, de repente o texto sumiu, assim, eu já tava certo que ia colocar o texto aqui na tela, aí quando eu fui procurar o texto desapareceu. Mas eu achei agora. Que loucura, mano. Aí a gente vai continuar, né? Segunda vez que o Bakunin aparece aqui, né? Segundo texto com ele. A primeira vez foi da coletânea Anarquismo Colonial, que eu não lembro o nome do autor, que era americano. Agora temos o do Martin Albert Pence. Eu vou fazer essa intersecção. Hoje, o governo dos sábios versus malas. Pronto, tá aí na tela agora. Aí você vai lendo e você vai pontuando o que você acha interessante, tentando conectar com a Fanon, a gente vai conversando. Outra ideia muito popular na época de Bakunin, e que foi propagada não apenas por burgueses, mas também por intelectuais socialistas, foi o projeto de um governo da ciência, ou seja, a ideia dos mais ilustres representantes da academia tomando as rédeas do Estado. Isso é meio República do Platão, né? É Implementando meu República de Platão, mas assim, o que você estava falando em boxe hoje, inclusive dos atores produzidos, como para dar cara de uma de um certo ímpeto intelectual de determinados movimentos, é exatamente isso aí, meu cara. É exatamente isso. E a academia brasileira é formada disso aí. Né? Já começo, esse texto, eu gosto do jeito que esse cara escreve, cara. Assim, ele, às vezes ele fala algumas coisas assim que eu discordo frontalmente, mas eu gosto da maneira que ele coloca as questões. Esse texto é muito interessante. Mas vai lá. foi um projeto de um governo da ciência, ou seja, a ideia dos mais ilustres representantes da academia tomando as rédeas do Estado, implementando assim uma governança científica orientada pela razão e pelo uso das mais recentes tecnologias científicas para resolver os muitos problemas e males que afligem a sociedade.
A crítica de Bakunin não é dirigida contra os intelectuais burgueses, cuja proposta é tão insuperavelmente ideologizada que nem valeria a pena discutir, mas contra aqueles que buscam alcançar uma sociedade socialista e emancipada através da ditadura temporária e transitória de uma vanguarda acadêmica. Isso O aqui já. texto Deus, o texto Isso aqui Deus já. e o Estado de Bakunin. Não, mas isso aqui já se conecta diretamente com a questão que Fanon levantou agora há pouco. Agora há pouco eu digo nos textos recentes que a gente leu aqui nesse conglomerado depois da Revolução Africana. A crítica aos intelectuais da suposta esquerda radical no contexto da luta de libertação argelina, né, também, né? Dá um bom diálogo a partir daí, inclusive. Mas tem um texto, esse texto do Fanon, do Bakunin que eu estou citando, que eu estou lembrando aqui, é um texto que ele vai discutir a questão mas é isso também, né, do governo de técnicos e especialistas, que é um que ele volta a discutir no livro Estatismo e Anarquia, fazendo um uso porque ele é hegeliano, né? Então ele vai fazer uma análise dialética da Constituição do Estado prussiano, das disputas ali da Constituição do Estado prussiano, moderna, com várias coisas. Ele vai falar, vai ter essa crítica a uma casta de intelectuais, de liderança assim. É bastante interessante, mas eu não vou conseguir lembrar aqui esses dois livros, faz um tempinho que eu li. Bakunin não focaliza sua polêmica nos problemas epistemológicos subjacentes a essa proposta política. Ao contrário, ele aponta para a inconsistência política do desejo de ser governado pela ciência em nome da emancipação. Ele adverte, e isso é uma crítica que tem Stirner também, né, gente? Stirner, né? Também está preocupado com esse governo do racionalismo, De da certa razão do iluminismo. forma, é E Fanon ele é também, um né? iluminista. E ele está fazendo essa crítica sendo iluminista. E ele De está certa falando em forma, nome é desse Fanon também. racionalismo, né? Em nome desse racionalismo, desse poder técnico, bem Foucaultiano também, né? Bem Foucaultiano, bem de sociedade do controle. Mas bora, não vou devanear. Ao contrário, ele aponta para a inconsistência política do desejo de ser governado pela ciência em nome da emancipação. E ele coloca, eu gosto que tem esse Meronino, né, porque ele coloca desejando ser governado por esse período, né? Será que as pessoas desejam a própria situação aí, né, para o indivíduo? Como vai mas fica uma provocação, né? Ele adverte que este desejo constitui uma falácia, pois uma sociedade que obedeceria à legislação de uma academia científica, pois uma sociedade que obedeceria à legislação de uma academia científica não porque teria compreendido seu caráter racional, caso em que a existência da academia se tornaria inútil, mas porque tal legislação emanada daquela academia seria imposta por uma ciência venerada sem compreendê-la. Seria não uma sociedade de homens, mas de brutos. Este aviso é essencialmente importante para qualquer projeto socialista que mantenha como horizonte o controle dos meios de produção por parte dos trabalhadores. Este controle deve ser concreto, não abstrato. Confiar em um governo centralizado, constituído por uma vanguarda, possuindo os conhecimentos necessários para a tomada de decisões, equivale a confiar na ciência sem entendê-la. Alguém que não entende não controla. O estabelecimento de um governo de vanguarda elimina o projeto socialista ao mesmo tempo. A criação e execução dos pretensiosos planos quinquenais na União Soviética são apenas um eco distante do aviso de Bakunin. Oficialmente, os trabalhadores da União Soviética exerciam, através do Estado, controle sobre os meios de produção, mas na vida real, nenhum trabalhador tinha acesso a informações centralizadas sobre a produção nacional e, portanto, não estava em condições de ter uma palavra a dizer ou intervir efetivamente no processo produtivo. Tudo o que restava era confiar que os funcionários estariam fazendo a coisa certa. Então, né, tem essa questão da propaganda, né, e do que aconteceria por trás, né? Isso me lembrou tanta Mas coisa. aqui ele está remetendo também que tal perspectiva, mas aí, né, eu vou ter que me distanciar desse debate aqui sobre a União Soviética. Ué, por Mas quê? tem a crítica sobre o Estado, sobre o estatismo, é basicamente essa, do Bakunin.
Lógico que ele está simplificando, né? E selecionando alguma coisa. Aí depois ele passa para o comentário da União Soviética. Que é considerado um exemplo perfeito, né? Mas, bora para a próxima. Você quer comentar? Não, assim, preciso ler esse texto do Bakunin diretamente, né? Mas assim, como você disse, os textos que ele pegou, os trechos que ele pegou e se apropriou e utilizou dentro do diálogo que ele está colocando é justamente a questão do processo de, digamos assim, do recaimento dos processos de organização sendo subservientes a uma espécie de, mesmo que dentro do contexto da União Soviética, por exemplo, termina recaindo numa plataformização que repete os processos centralizadores, tal qual aquela proposta, né, de embate que foi produzida referente a um governo de sistema econômico que, que precisou, na verdade, para, de alguma maneira, não deixar que o produtivismo se encaminhe para um sentido econômico mais voltado, né, que vai recair na questão do exige, né, dentro dessa modulação, né, de controle da produtividade, né, uma espécie de modus Parece que essa operandi conta, o áudio está geral travando. muito análogo em relação à plataforma econômica anterior. Acho que esse é o problema que está sendo colocado aqui, né? Entendi mais ou menos porque Tá me seu áudio ouvindo estava agora? travando aqui. Tá me Deu ouvindo? uma travada. Você Estou tá me ouvindo, ouvindo? estou Alô? ouvindo mais ou menos. Alô? 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 A tela até Tá me ouvindo? desapareceu o Alô? texto da Alô? tela. Alô? Voltou. Não, agora travou de novo. Então, vou ter... Tá me ouvindo agora? Deu uma travadinha de novo e o texto na tela sumiu aqui. Voltou o texto da tela. Eu acho que é isso, porque o texto tá na tela aqui, tá tudo normal aqui. Eu tô em outro aparelho aqui, eu tô conseguindo me ouvir. Não é a tua internet que tá oscilando, não? Acho que não, tô no Wi-Fi aqui. Não sei, né? Tô só no Meet. Enfim, o que eu estava tentando dizer é que, no final das contas, né, a crítica centralizadora que o autor está trazendo aqui a partir desses recortes de Bakunin. E é interessante a inversão que ele faz, né? Esse processo de uma intelectualização civilizatória ligado aos moldes acadêmicos, e eu deixo claro aqui que o que eu estou fazendo é uma interpretação não anacrônica, né? Mas eu estou me inspirando no que está sendo colocado aqui na boca de Bakunin para fazer uma composição mais contemporânea acerca de como eu vejo isso recortado dentro do nosso contexto e dentro da nossa contemporaneidade, né? Então, essa questão trazida por Bakunin como essa dependência de um processo formativo que, digamos assim, ainda coloca a dependência, no caso da inconsistência política, desse, entre aspas, dessa conexão do desejo de ser governado por uma forma de fazer ciência ou pela própria ciência em nome de uma emancipação, é o problema do formalismo acadêmico que eu canso de falar, em certa medida também, uma determinada nuance, que independentemente e ele fala isso, e tem um caráter dialético aqui nessa questão aqui, é verdade, justamente, que é inverter a questão da totalidade racional, né, principalmente um racionalismo formalista, né, como um processo de avanço intelectual, né, e ele fala dessa questão na verdade, que esse processo de
da produção de intelectuais, em certa medida, né, intelectuais alinhados com essa perspectiva acadêmica, ligado a essa suposta centralidade científica, que eu acho importante ressaltar isso. Não me parece ser um discurso anticientífico, nem de longe, mas é uma crítica na questão da centralidade dessas metodologias científicas que se apreendem como centralizadoras a partir de um processo institucional, como algo que, na verdade, não é um processo, entre aspas, de esclarecimento, fazendo alusão aqui a Kant, né, e ao próprio lubilismo, de um modo geral, mas é um processo de embrutecimento, é um processo de unilateralização, né, que, na verdade, embrutece. Ao invés de você se afastar daquele processo de selvageria que é atribuído aos povos colonizados, na verdade, é o processo contrário, né, dentro da compreensão colonial. Né? Então, continuar dependente, de certa forma, desse processo formativo, segundo é colocado aqui na boca de Bakunin, segundo o nosso autor, no final das contas, abrir mão de uma dimensionalidade ampla da própria multifacetação da racionalidade, né, enquanto autonomia. Né? Me parece que é isso que ele está colocando aqui. E de maneira análoga, da primeira parte da minha fala, no que concerne à União Soviética, se mantém essa conjuntura, de acordo com o que está sendo dito aqui, e um certo ímpeto de esclarecimento acerca do vanguardismo, acerca do esclarecimento da luta por libertação do sistema econômico vigente, que termina por reproduzir uma lógica muito análoga, e é algo justamente que Debord e o próprio Fanon vão criticar, né, nesses sistemas partidários e políticos, né, como uma espécie de repetição desse formalismo no sentido organizacional político. Né, que termina por recair nessa espécie de embrutecimento racional, né, mediante um certo ímpeto de esclarecimento dentro da luta política, dentro de certas plataformas que atendem pela nomenclatura de socialista. Né, então, ocorre essa espécie de plataformização embrutecida, né, que não advoga pelo processo multifacetado que pode demandar a forma mais autônoma de produzir essa racionalidade, né? Em sentido amplo, em sentido produtivo amplo, né? Em sentido autônomo de fato, em sentido que demande essas particularidades a partir de um deslocamento de fato material, né? A partir dessa compreensão, e não de uma dependência institucional, não de uma dependência orientada, né, pelo partido ou pela ideia de ciência promovida majoritariamente pela academia, por uma forma de se fazer ciência promovida pela academia. Fanon também vai tocar nessas questões, né, quando ele vai fazer várias críticas a certas formas de se produzir epistemologia e de se aprender determinadas epistemologias, né, nas mais variadas formas de conhecimento, inclusive dentro da psiquiatria. Né? Então, acho que esses autores estão alinhados aí, né? Nesse sentido, pelo menos como está trazendo aqui o nosso comentador. É isso que eu traria para conectar. E a crítica de Debord, a plataforma marxista majoritária, né, também passa por aí. Creio eu. Tentar voltar aqui. Você está me ouvindo bem? Tô. Então, vamos lá. Bakunin aponta a necessidade de uma organização federalista de processo. E a federação, né, como sempre a gente tem que lembrar, é uma proposta dada ali por Proudhon, né, inicialmente uma genealogia anarquista para o proto-anarquista Proudhon, porque Proudhon, assim como Stirner, não são anarquistas, mas Proudhon é colocado como o precursor, né, do pensamento anarquista, porque ele influenciou Bakunin ali também, né? Bakunin andou com Proto, que também já foi amigo do Marx, mas brigaram depois um longo processo aí. E o Proudhon, na verdade, né? O Bakunin conheceu o Marx também, era um hegeliano, né? Estudou com os hegelianos ali também um pouco, e foi influenciado pela crítica de Proudhon ao Estado e tudo mais, mas não só, né? A gente costuma colocar uma linearidade, né, entre autores, mas ali há movimentos operários, há outros autores, e o Bakunin, enquanto Proudhon é da França, né, daqueles movimentos franceses, dos socialistas verdadeiros,
socialistas utópicos, que os socialistas utópicos são anteriores, né? É ele que cria a crítica, né, contra os socialistas utópicos, aos socialistas utópicos, que depois o Marx adota e coloca o próprio Proudhon como, mas sem colocar, né, vamos dizer assim, uma coisa meio dúbia ali. O Proudhon, entre os socialistas utópicos, ele é colocado como um precursor ali, né, mas o Stirner sua obra só é redescoberta 40 anos depois, mas mesmo assim sua obra tinha um impacto ali, né? Mas a galera costuma criticar, é um autor meio maldito, né? Então, ele que iniciou esse movimento de federação. Só que tem um negócio, o governo americano, né, se inspirou nesse sistema de federação eu esqueci o nome da tribo americana que deu a dica de governar por federação aos americanos, que depois eles foram todos mortos, né? Foram traídos. Mas esse, esse sistema de federação aparece naquele texto do Morgan, que depois o Marx e principalmente o Egon vai comentar, utilizar bastante ele. O Egon naquele livro, como é que é mesmo? A origem do Estado, da propriedade privada e a origem da família, da propriedade privada e do Estado, né? Que é um livro hoje não muito cientificamente confiável, mas tem influência, mas eu estou querendo trazer a influência do pensamento ameríndio aparecendo nesses autores aí, Proudhon, Bakunin, e mesmo no iluminismo ali, né, por causa que tem o Montaigne, Rousseau, entre outros, e o debate mesmo entre Hobbes e Rousseau, tem essa a questão da colonização e de uma certa circulação de ideias já acontecendo aí nesse movimento. Então, acredito que até de certa forma o Stirner, com o pensamento dele único, individualista, singular, por essa liberdade e autonomia total, está tentando fazer um processo de singularização, menos próximo ao sentido ali de Guattari, está aí influenciado, de certa forma, pelo pensamento ameríndio. Mas isso daí são só suposições, não tem como confirmar, não encontrei ainda nenhum comentador que possa fazer esse tipo de relação. Mas tem uma propriedade que eu acabo intuindo aí das leituras e das comparações, né? Mas aí a gente tem o trabalho lá do Guilherme Faleiros, né? Dialética perspectivista, dialética perspectivista anarco-indígena, onde ele vai traçar através de Levi-Strauss, uma aproximação entre o pensamento chavante, né, e essas são as genealogias aqui, né? Então tem um federalismo aqui que aparece em todos, de certa forma, em todos esses autores, assim, sendo discutido de alguma forma. Na obra desses socialistas do século XIX, né? Proudhon, Bakunin, Marx e Eja. Fala muita coisa confusa? Pra mim, não. Tá ok. Aí, agora tem que lembrar onde eu estava. Bakunin aponta a necessidade, é aqui mesmo? Bakunin aponta a necessidade de uma organização federalista de processos emancipatórios, ou seja, não uma organização centralizada, mas uma organização descentralizada da vida política e da produção social. Deve ser entendido que a ciência é a bússola da vida, mas não a vida. Do ponto de vista operacional, é óbvio que uma organização política centralizada será forçada a lidar com uma quantidade incrível de informações e dados. Olha, dá para fazer uma conexão aí com o debate do colonialismo digital, da acumulação, né? Então a gente tem aí desde o século XIX uma crítica que é interessante acoplar. E que o tamanho avassalador dessa tarefa levará, no melhor das hipóteses, a uma simplificação das diferentes situações particulares, e na pior das hipóteses, a sua banalização e falsificação. Tipo, e o que acontece aí e agora que a gente está nessa revolução informacional, trabalho da concentração e das superespecializações, né, dos estados.
E à medida que a unidade política que pretende organizar de forma centralizada cresce, sua capacidade de fazer justiça às muitas nuances e detalhes de cada região ou contexto diminui. A característica mais notável e necessária de uma organização desse tipo seria de uma imposição autoritária, né? Arthur Escobar, em seu livro Mais Além do Terceiro Mundo, desenvolve o conceito de dívida cultural, que parte da seguinte premissa: todos os conflitos políticos são também conflitos interculturais, uma vez que a disputa pelo poder político é vivida e conceitualizada de maneiras diferentes por cada cultura, seria necessário ligar os processos culturais diretamente com o problema do poder. Arthur Escobar, me lembra aquele Escobar lá que você costuma citar. O Carlos Henrique Escobar é muito bom, devia ler. Tem muitas coisas interessantes. Eu vou procurar essa referência aí depois, mas... Eu lembro só daquele vídeo que você postou dele até vez. Mas tem aqui um quê de pós-estruturalista também nessa dívida aqui, nesse conceito de dívida cultural. Porque uma vez que a disputa política, que a disputa pelo poder político é vivida e conceitualizada de maneiras diferentes por cada cultura. Realmente, né? Processos culturais diferentes, né? Seria necessário que os processos culturais ligar os processos culturais diretamente com com o problema do poder. Isso me lembra Foucault também. Escobar ressalta ser possível observar que nas estruturas orgânicas tradicionais, como os partidos políticos, encontramos uma forte rejeição de práticas que estão além do controle de seus líderes, que estão interessados em manter o poder e o controle sobre a organização. O monopólio da informação é uma forma silenciosa e indireta de manter o controle sobre uma situação política. E o controle centralizado sobre um processo político e social envolvendo grande diversidade cultural produz necessariamente fissuras e, em última instância, conflitos. Os membros de diferentes grupos culturais serão forçados a tomar decisões sobre questões que dizem respeito às suas próprias vidas. Essas decisões muitas vezes falarão não apenas devido à limitação do poder central para fornecer apenas soluções gerais para problemas particulares. Considerando que isso daqui é um retorno à Steiner, tá, gente? Vira tipo um retorno à Steiner, que não vai ser admitido, né? Porque eu suponho que o cara tá utilizando Bakunin, ele vai ter uma certa rejeição. Talvez não, né? São desconfianças comuns, né? Nesse meio. Considerando que a análise, o processamento e a solução do problema são provavelmente realizados de acordo com critérios que não são compartilhados pelos diferentes povos, eles sentirão a intervenção política como uma imposição. Isto gera distância e ressentimento entre os diferentes grupos e o poder central e pode culminar, no pior dos casos, em oposição aberta. A regra de uma vanguarda acadêmica não resolve problemas, mas agrava os existentes e gera novos problemas. Escobar acredita que é conveniente se organizar em malas, em redes de formigas, onde vários coletivos são organizados de forma horizontal, deixando de lado as relações verticais e hierárquicas, já que estas últimas impediriam o desenvolvimento concreto do projeto. Estes malas são centros descentralizados de produção e organização política. Isso aqui é muito Guattari, Deleuze Guattari, né? Principalmente a forma que o Guattari quer, né? Porque ele quer essa. Agora não vou conseguir, né, dominar a linguagem, mas ele quer esse Mas você processo fala aí com de. com a sua forma de falar, cara. Mas ele quer esse processo aqui de singularização e de Na agenciamento. verdade, Né? você está me lembrando uma coisa aqui, no final das contas. É a limitação que a gente tem que se impor, de certa forma, em processos realmente autônomos, que, em outras palavras, é isso que ele está dizendo aqui. De, inclusive, entregar a possibilidade ao nosso copartícipe do processo coletivo, inclusive de, se ele quiser, acabar com a nossa vida política ali naquele contexto. Na verdade é isso, no final das contas, sabe? Porque, tipo, esse processo de centralização, é, ele é meio que
lógico que não é só isso, né? Mas ele tem um caráter de prevenção, né? Porque, por exemplo, a União Soviética, um dos fatores que leva a ter aquele determinado caráter organizacional de um suposto etapismo é justamente a segurança de que a transição vai ser feita de maneira segura. Só que não existe isso. No final das contas, não existe isso no sentido de uma garantia. O que é que te garante que dentro de um sistema projetado não vai haver corrupção? A questão do poder, ela é muito mais daquilo que pode se impor, mas é daquilo que você pode fazer dentro de um dado contexto e quais são as limitações e como você pode, de alguma maneira, se antecipar a questões que você não pode controlar. E isso recai na utilização utilitária do formalismo enquanto organização e enquanto padronização de determinadas concepções atitudinais, né? Que é uma espécie de segurança, a justificação da segurança, de um controle que vai manter uma espécie de democracia. Só que isso é uma espécie de abstração também. Porque esse controle, no final das contas, já é uma espécie de oposição, né? Então, de certa maneira, nunca vai existir uma democratização. De fato, se a gente não se colocar ao risco, inclusive no sentido amplo, né, de ser eliminado politicamente, de ser eliminado enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e se dispor às possibilidades de violação que podem nos afetar, de modo geral. É dar oportunidade para o seu copartícipe político acabar com você, inclusive, se ele se irmar de fazer isso. Isso me lembra um evento recente que aconteceu aqui dentro do nosso coletivo, né? Você dá autonomia o suficiente, não é que você dá, você compartilha a autonomia suficiente com aquelas pessoas dentro de certos centros localizados que você vai colocar o seu pescoço em risco, nesse sentido. Né? E lógico que, e aí entra a questão, né? Centros organizacionais descentralizados, entenda a proposta, só que isso também vai gerar certas impossibilidades localizadas também, né? Dentro da delimitação do poder em que sentido? Daquilo que se pode e que não se pode fazer dentro daquela conjuntura material. Mas eu acho que a proposta é essa mesmo, no final das contas, sabe? Enfim, não sei se eu me fiz entender. Eu vejo que também tem uma crítica que é feita a, a autoritarismo dentro dos grupos descentralizados, que é feita ali no Guattari. E o Guilherme Faleiro também fez na nossa live lá, falando que há processos de autoritarismo dentro dos processos autônomos, que são coisas que precisam ser melhor trabalhadas, estudadas e tudo mais. E foi uma questão do debate organização versus autonomia, lá que a gente fez com o Janus Biri e o Guilherme Faleiro também. Lembra um pouco dessa É quando o questão próprio aí. processo coletivo, o próprio processo autônomo, ele se torna uma espécie de objetificação impositiva em detrimento da subjetividade. Também tem essa questão, né? Porque não é uma questão de impor o coletivo sobre o subjetivo, né? É uma questão de, no final das contas, Aí você tem qual a polêmica com o pessoal do anti-organização, que eu tinha te falado mais cedo? exatamente, é uma questão de tentar equilibrar isso, né? De uma maneira mais duradoura possível, entende? Essa é a questão, no final das contas, né? De tentar promover esse equilíbrio dentro de uma questão majoritária que possa durar, só que vai haver uma desintegração em vários sentidos, em vários momentos. Né? Como criar essa renovação, esse novo frescor, né? Que vai gerar outra Isso também é desintegração. um pouco do Pierre Clastre, né? Não apenas a Sociedade contra o Estado, mas a Arqueologia da Violência e os textos sobre guerra, né? Deve ter uma ecologia do conflito aí também, para poder pensar essas dinâmicas sociais aí. Porque tem uma questão de que o conflito ele é intrínseco. Não é a abolição do Estado, a abolição da violência monopolizada pelo aparato do sistema estatal, jurídico, político, não é a evolução da violência, um jardim do Éden e tudo mais. A própria constituição do movimento deve pensar na sua própria interação de conflito, né? Eu acho que um dos textos que mais pensa isso que é que me serve uma chave de leitura, é o do Comitê Invisível ali, do A Insurreição, não do Insurreição que vem, né? Do Aos Nossos Amigos, né? Crise e Insurreição.
porque é um texto de levantamento, né? Porque primeiro eles lançaram um livro que tem um caráter mais preditório, propositivo para o momento que está se referindo pré as revoltas aí da entre-década que a gente passou aqui, né, de 2009 para 2008, né, desde da crise, desde o momento chave, né, colocar como momento chave dentro desse para fazer esse recorde, desde a crise de 2008, né, que quebrou, eles lançaram um texto que fazia uma e eles estão lá de 2000, né, que é uma predição que haveriam essas insurreições, que teriam essas características. Aí, dado as revoltas no mundo todo, que teve esse momento de eclosão internacional, pensando bem, né, porque teve, não é uma coisa tão fechada, porque lá para 2000, 2001, tivemos as grandes revoltas do Chile e tudo mais, né? Então a gente teve sinais, assim, como na França, movimentos moradia, emprego e tudo mais. E para 2000, e para esse campo aí de 2008 até 2016, mais ou menos, tivemos todos esses eventos aí que no Brasil fica marcado principalmente pelo ano de 2013, mas tivemos movimentações anteriores também, né, de grandes manifestações, e que culminou naquele ápice, né? Aí tem o Crise e Insurreição, ele vai fazer esse balanço crítico, né, da visão positiva que foi anterior, para falar principalmente dos problemas das tomadas de decisões e de certas formalidades que ainda contaminam os processos de tomada de decisão autônoma. Então, uma das críticas lá é sobre as assembleias, né? E tem até essa crítica lá aos anarquistas também da democracia direta, porque tem uma crítica lá muito louca para a democracia também. Aí eles vão fazer essa críticas dos processos de tomada de decisão, dos processos de organização, e vão fazer proposições, né, propositivo, um texto bem propositivo sobre uma nova forma de agenciamento, de organização, de tomada de ação coletiva. É muito louco. É um texto que eu gosto muito, né? E as pessoas devem ficar um pouco bravas de eu citar ele muito, mas fazer o quê, né? Então, só rapidinho, eu vou precisar sair daqui em 10 minutos, aí a gente termina esse texto e comenta, porque eu vou precisar dar uma saída aqui. Mas Pode crer. deixa, esse Mas texto esse tem é o último disponível, parágrafo dele. esse texto tem disponível em PDF ou não? O do Crise e Insurreição, do nosso coletivo Comitê Invisível. Tem o primeiro livro. Beleza, essa discussão é importante, eu acho, para a gente entender as nuances dessa questão. Não é que vai existir uma pacificação duradoura, isso aí é improvável que ocorra, né? Mas é a questão de como administrar as rupturas, né? Eu acho que esse é o fato. E como não produzir rupturas por questões que são ineficazes e relevantes, né? Dentro do contexto de luta maior, né? Dentro dos objetivos maiores, dentro daquela dada situação, né? Digamos assim. Mas então, cuidado a citar, né, que são uma galera herética, né? São os hereges, né? Mas aí, continuando o texto aqui. O tamanho gerencial de cada um desses centros e a conexão horizontal entre todos eles permite um feedback rápido e direto, estabelecendo assim uma matriz política e produtiva única compartilhada por todos, mas ao mesmo tempo flexível o suficiente em sua implementação para cada contexto. As semelhanças da proposta organizacional em Malas de Escobar e do federalismo de Proudhon, uma proposta defendida por Bakunin como princípio organizacional futuro de uma sociedade emancipada, são óbvios. Uma organização social organizada de baixo para cima, sem a necessidade de imposição. Quer dizer, né, de baixo para cima, da periferia para o centro. Aí, deixa eu ver se eu posso citar aqui o Comitê Invisível, brevemente, que é uma coisa já sendo até do início do texto, né? Que as insurreições finalmente chegaram. E chegaram em um ritmo tal e em tantos países a partir de 2008
que é todo o conjunto deste mundo que parece fragmento após fragmento se desintegrar. Há 10 anos, por dizer um levante, iria expô-los à zombaria dos bens acomodados. É que é o texto deles anterior, né? Que eles haviam previsto essas insurreições. Hoje, são aqueles que anunciam o regresso à ordem que fazem papel de palermas. Não há nada de mais sólido, de mais assegurado, diziam-nos, do que a Tunísia de Ben Ali, a Turquia atarefada de Erdogan, a Suécia social-democrata, a Síria Batista, o Quebec sob efeito de tranquilizantes ou o Brasil das praias, do Bolsa Família e das unidades de polícia pacificadora. Vimos o que acontece depois. Vimos o que acontece depois. A estabilidade morreu. Daí para frente, também na política se passou a refletir duas vezes antes de atribuir um triplo A. Uma insurreição pode estourar a qualquer momento, por qualquer motivo, em qualquer país, e levar não importa aonde. Os dirigentes caminham entre abismos. Até mesmo as suas sombras parecem ameaçá-los. Que se vaiam todos, que foi um grito em espanhol que surgiu na Argentina e que está sendo muito utilizado na América Latina, né? Que se vaiam todos. Era um slogan. Se tornou sabedoria popular. Um rumor baixo e contínuo desta época. Um murmúrio que vai de boca em boca até se elevar verticalmente, como um machado, no momento em que menos se espera. Os políticos mais maliciosos até fizeram promessas de campanha. Eles não têm escolha. A repugnância irremediável, a pura negatividade, a recusa absoluta são as únicas forças políticas discerníveis nesse mundo. As insurreições chegaram, mas não a revolução. Raramente veremos, como nestes últimos anos, num lapso de tempo tão condensado, tantas sedes de poder oficialmente tomadas de assalto, desde a Grécia até a Islândia. Ocupar praças bem no centro da cidade, e aí montar barracas, e aí erguer barricadas, refeitórios ou tendas, e ao reunir assembleias, tudo isso em breve se tornará um reflexo político básico, como ontem foi a greve. E até dos povos parece que acompanha essa tendência, né? Parece que esta época começou a segregar até seus próprios clichês, começando por Al Corp Eris Bastard, que é o lema Acabe, né? Que a cada golpe de revolta surge pichado nas paredes decrépitas da cidade, no Cairo como em Istambul, em Roma. Aí tem aqui uma crítica, né, que é sobre a relação entre revolucionários, uma relação infernal. Que é um capítulo pesadinho aqui, ia causar uma polêmica aqui se eu citasse ele. Acho que eu vou. Acho que vou deixar até pra página. Apocalipse engana. Que tem uma coisa que evoca aqui, né? O que está em jogo nas insurreições contemporâneas é a questão de saber o que é uma forma desejável de vida e não a natureza das instituições que a subjugam. Mas reconhecer isso implicaria o reconhecimento imediato da nulidade ética do Ocidente, o que por sua vez impediria que se colocasse a vitória deixa daquele partido islâmico, após esta ou aquela rebelião, na conta do suposto atraso mental das populações. Seria preciso, pelo contrário, admitir que a força dos islamistas reside justamente no fato de sua ideologia política se apresentar, antes de tudo, como um sistema de prescrições éticas. Aí a gente poderia até tentar comparar com os pontos aqui, né? Das cooptações à direita que a direita deu depois das revoltas. Dito de outra forma, eles são mais bem-sucedidos em relação aos outros políticos, precisamente porque não se colocam de forma central no terreno da política. Então, as pessoas aqui na França poderiam parar de choramingar ou de dar alarmes falsos cada vez que um adolescente sincero preferisse integrar as fileiras dos jihadistas em vez da multidão suicida dos assalariados do setor terciário. E adultos que somos, talvez pudéssemos aceitar o semblante que descobrimos nesse espelho pouco lisonjeiro. Mas não é assim ainda feito. É, né? Tem que parar de ler livros tão grandes assim para encontrar os trechos.
Algum comentário? No momento, não. Acho que eu já comentei o que tinha para comentar. E vou precisar dar uma saída. Eu acho que no próximo texto, sobre para conectar com um diálogo entre Fanon e esse texto aqui, sobre pan-eslavismo e plurinacionalismo, ele tem alguns elementos interessantes que você pode trazer esse texto novamente aí, né? Eu acho que dá um bom triálogo, creio eu. Enfim, é isso. Vai dar algum Até o, recado antes de encerrar? até o próximo aí. Quem quiser fazer um pix aí para ajudar, né? Livros não se compram sozinhos. Até a próxima. É isso, galera. Se inscreva aí nos canais, compartilhem, tá? Deixa o like, comenta, deixa a tua dúvida, a tua questão. Valeu e até a próxima.